Então, Rose, a situação da aposentadoria, ele é um processo um pouco complexo, entendeu? Porque é o último ato do servidor público na vida da ativa do servidor. E, ultimamente, o sistema tem mudado alguma coisa, tem se adequado, por exemplo, o formulário daqueles checklist que preenche a documentação mudou. E alguns processos têm voltado, né? E aí nós estamos trabalhando, teve a capacitação dos servidores para essa nova sistemática, mas é um processo um pouco demorado, porque é, nós temos poucos servidores ali que trabalham nessa área, precisa de servidor capacitados, treinados, para que façam esses processos. E com a demanda que teve ultimamente, que começamos a receber o maior número de pedidos de aposentadoria, que são aqueles primeiros que foram transpostos em 2016, 2017, que completaram seus 5 anos e que estão pedindo aposentadoria. Então, esse número foi bastante elevado, o pedido de aposentadoria. Tivemos também uma certa dificuldade pela transição dos pedidos de aposentadoria, que, apesar de iniciar na DIGEP, após toda a checagem da documentação, toda a adequação da documentação, eles são encaminhados para Brasília. Então, não é mais a DIGEP que trata da aposentadoria e da pensão, por exemplo. É Brasília. E Brasília também, nesses últimos tempos, para fazer essa adaptação, eles receberam, aí, inclusive da Infraero, uns 5 ou 6 servidores para trabalharem, treinarem o processo de aposentadoria lá em Brasília, na DCPEC. Então, veja bem, isso tudo teve realmente um retardo, um retardamento na conclusão dos processos e na publicação das aposentadorias. Mas aquelas pessoas que querem aposentar devem procurar a DIGEP, que hoje é um novo formulário. As que já deram entrada têm que aguardar, né, alguma notificação, alguma informação da DIGEP, se houver necessidade de uma nova reformulação, um novo preenchimento de formulário. Mas se não houver, logo deverão ser publicados. Nós temos informação, a DIGEP tem informação recente do diretor da DCPEC, que esteve em Rondônia recentemente, vocês sabem, que a COBEM, lá na DCPEC, que é o órgão de coordenação de benefícios, né, de aposentadoria também, logo em breve deve estar prevista a publicação de bastantes servidores. Eu acredito que eles estão fazendo um planejamento para que o pedido de aposentadoria saia no máximo em 60 dias, de 30 a 60 dias. Essa é a previsão. Eles têm conhecimento também que tem alguns processos, alguns, que não são muitos, bastante atrasados, mas estão trabalhando, e eu acredito que agora vai ter uma celeridade com relação aos pendentes e os próximos, tá bom? João Bosco, a previsão futura é de 60 a 90 dias. Hoje a DIGEP tem conhecimento de quanto tempo tem servidores que estão na guarda nessa fila da aposentadoria? Olha, nós temos sim. Eu não posso informar hoje aqui ao programa, Rose, a relação dessas pessoas, mas nós temos. Nós temos em arquivo, se for necessário, nós podemos divulgar. Mas, como eu estou dizendo, esses casos que têm muito tempo, com certeza é importante a gente tomar conhecimento para que a gente cobre a Brasília as providências, ou ver o que está acontecendo, porque às vezes é problema documental, né? Pode ser que aconteça. E isso a gente precisa tomar as providências especificamente, diretamente com o servidor e com Brasília. A gente não pode deixar que esses casos sejam iguais aos casos que estão acontecendo hoje, dando entrada hoje. Nós temos que dar prioridade a essas pessoas que, inclusive, correm o risco de entrar na compulsória. Ou seja, a pessoa entra com pedido de aposentadoria voluntária, o Estado demora na publicação da aposentadoria e ele passa a entrar na compulsória com 75 anos e vai trazer prejuízo ao servidor.
e a gente não quer que aconteça isso. Então, assim, para ficar bem direcionado aos nossos ouvintes, os servidores que estão nessa situação, que já estão aí há mais de 90 dias esperando uma resposta do seu processo, o que eles devem fazer? Qual a orientação para esses servidores? Aguarda ou eles podem procurar a DGEP para ter aí um pouco mais de reforço, alguma informação a mais? Bom, existe duas situações. Uma é aguardar se tem alguma situação com relação ao problema do documento, para receber uma notificação. A DGEP está buscando fazer contato com essas pessoas. Muitas vezes não temos, não localizando, tem pessoas até que a gente não consegue localizar, ou que mudou de telefone ou endereço, mas nesses casos, o Sindicef tem ajudado a gente também e procura o sindicato, para que o sindicato possa nos contactar, que nós vamos, com certeza, temos todo o interesse de procurar ajudar a resolver. Caso contrário, se não for problema de documentação, Rose, nós temos que verificar em Brasília qual é a situação de cada um, porque, como eu estou dizendo, eu não posso especificar a data, mas eu acredito que no máximo, até 8 ou 10 de dezembro, é para ter concluído a maioria dos pedidos de aposentadoria. Quem sabe um presente de Natal aí para os nossos servidores. Se tratando da questão da comunicação, o que eu sempre vejo aqui no nosso atendimento, a pessoa dá entrada pelo SEI e a pessoa recebe a notificação pelo SEI, mas ela não abre. Esses dias eu entrei em contato com a Carla sobre um servidor. Aí eu pedi para ele, cadê teu SEI? Porque aqui que a gente pede, aí a secretária nossa, dos funcionários nossos do atendimento, abre e vê. Ele tinha notificação lá, só que ele não abriu, não ligou. Estava pedindo documentação dele e ele disse, tem mais de 60 dias, só que ele não abriu a notificação. Então, o servidor também ele tem que ficar atento. A partir do momento que ele deu a entrada pelo SEI que gerou, né, o número do processo, ele de vez em quando tem que acessar, não é? A gente também tem que fazer essa orientação para os nossos servidores, os nossos filiados. Presta bem atenção no seu SEI, se chegou algum, porque geralmente informa quando está faltando uma declaração ou alguma coisa. Então, nós podemos ajudar, sim, orientando as pessoas que estão no seu processo de aposentadoria em andamento, que de vez em quando procure acessar o SEI, né, para ver o que está acontecendo, porque geralmente o setor de aposentadoria da DGEP, eles mandam sim a informação. Eu tenho visto aqui vários que chegam e está lá a informação, se precisa de algum documento. Agora, tem esse caso da coordenadora, da Nilma, que ela vem falando há muito tempo, né, que tem 2 anos. Então, esse é um caso específico que tem que verificar o que está acontecendo, né? Então, é um caso específico. Agora, de uma forma geral, geralmente os servidores recebem sim uma notificação de onde está seu processo. Eu vejo que sempre chega aqui no sindicato e tem essa preocupação de perguntar, cadê o SEI? Vamos consultar, porque tem muita gente ainda, Bosco, Flávia e os meninos, que ainda não se familiarizou com esse sistema, né? Estava acostumado com papel, entregava lá o papel e depois ia lá saber tudo. E hoje não, hoje a coisa está bem diferente. Então, virtual, cada passo que o processo vai caminhando, vai acompanhando. E o que falta é os nossos servidores tomar essa consciência que tudo ele tem que acompanhar pelo seu SOGOV, né? Pelo SOGOV. Pois é, e aí é até interessante, a diretora citou o caso da nossa coordenadora Nilma, ela mandou aqui uma pergunta, né, e nós vamos fazer a pergunta dela então. Mas voltando ainda nessa questão do GovBR, o servidor que tiver dificuldade de estar acessando, ele pode procurar uma coordenação regional do Sindicef, ou pode estar procurando o setor de atendimento aqui do Sindicef e buscando essa ajuda, porque muitas vezes realmente ele não domina a técnica, mas o Sindicef está aqui fazendo esse papel, ajudando, auxiliando o servidor a se aprimorar também nessa nova tecnologia. A
pergunta da coordenadora Nilma é sobre a aposentadoria dos servidores que já protocolaram o processo de aposentadoria há mais de 2 anos. Então, na verdade, já está sendo respondido, né? Mas para constar que os nossos ouvintes estão sendo acompanhados aqui também, dar esse feedback, como o nosso presidente Mário Jorge sempre fala, a pergunta dela, né, foi colocada no ar. Quer complementar, Bosco? Olha, só falando aqui, antes de falar sobre a pergunta da Nilma, eu sou meio que suspeito para falar, porque eu me sinto assim como se fosse do sistema diretivo com vocês. Eu estou vendo o trabalho que o Sindicef faz com os servidores. Então, assim, é claro que ninguém agrada a todo mundo, mas é injustiça se alguém reclamar do Sindicef pela falta de apoio, de informação. Eu tenho recebido da Flávia, do Pimpolho, da Eliette, de vocês aí, do Mário, pedido de informação, e a gente procura trazer todas as informações. Se eu não me engano, a Nilma, se estiver ouvindo a gente, eu recebi uma mensagem dela com o processo, Nilma. E hoje eu pretendo fazer contato com você. Pronto. Até porque eu tenho interesse de falar contigo para ver a situação diretamente com você. Dessa situação, para a gente resolver ou buscar uma solução, tá? Pode ter certeza que hoje ainda a gente procura tomar as providências e dar uma resposta sobre esse assunto. Certo. Diretora Flávia, a senhora tem perguntas? Não, é só a observação que a Eliette fez e eu acho que a gente tem que, como é que fala, dar um maior destaque nela, é sobre as pessoas ficarem atentas aos e-mails que chegam, né? E realmente eles se perdem porque tá aposentado ou já está em casa, né? Aí não olha, pede até prazo, né, Flávia? Pois pede é. Até prazo, às vezes. Pois é, exatamente. Então, é isso, é para verificar os seus e-mails, né? Se não, vá ao sindicato, vá, sei lá, Seduc, né? Procura, não deixa parado, não. Diretor Bosco, eu acho que vale agora, né, de repente também, aqueles servidores que estão querendo se aposentar, no caso, já falamos desses que estão aguardando, mas aqueles que querem se aposentar, qual é o procedimento que eles precisam fazer? Eles devem ir diretamente aqui à DIGEP ou eles podem estar fazendo esse processo todo virtualmente pelo protocolo digital? Ô Rose, inicialmente é fundamental que o servidor busque na DIGEP ou até no Sindicef, nós passamos aí para vocês o checklist, esse novo checklist, que eu digo novo, que já tem alguns meses, que é para preencher. Então, o preenchimento da documentação, ele é fundamental. Não pode haver nenhum erro, porque não volta. Aliás, não passa, ele volta. Então, esse checklist deve ser do conhecimento do servidor no momento que ele providenciar. Eu tenho certeza, imagino, de que todo sistema diretivo deve ter nas suas coordenadorias, nas suas coordenações, para que os professores possam facilitar para que eles tomem conhecimento. Mas a DIGEP disponibiliza também, né, porque lá, assim, a gente pede até para a gente que procurem o sindicato também, porque senão é acúmulo muito grande, né, só com a DIGEP para fornecer, mas nós estamos à disposição. O pedido, depois que ele faz, a partir do momento que ele decide pedir aposentadoria, ele pode pedir sim pelo portal digital, né? Só que no portal digital, toda a documentação enviada, até pelos correios, ele precisa autenticar a documentação, né? Tem que ir em cartório, pedir autenticação de toda a documentação. Já na DIGEP, ele trazendo os originais da documentação, todo o checklist, não precisa apresentando ele, não precisa reconhecer em cartório. É só com a presença do servidor ali na entrega, pode ser autenticado e ele pode ser encaminhado. Então, esse é o procedimento, né? E se qualquer dúvida que ele faça, tire essa dúvida aí com todo o sistema diretivo ou até com a gente, estamos à disposição. Com relação às certidões
né? Alguns servidores relataram a dificuldade de ter a certidão do INSS. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, existe na verdade, a certidão inicia com a certidão da CEGEP, né? E depois a CEGEP mesmo pode solicitar a certidão do IPERON, né? Essa é a segunda certidão. Depois dessa segunda certidão, vai para a DIGEP para pegar a certidão de vínculo. E aí depois, a partir de todas as certidões, é que dá entrada no INSS. Só que a do INSS, dependendo da situação, ela é bem morosa, demora um pouquinho, né? Mas eu sugiro que esse documento seja feito através da CEGEP. Ela tem um convênio já direto. Eu estou com um documento pronto para fazer um convênio com o INSS, para que a gente também possa contribuir na celeridade dessa certidão. Essa semana eu vou já providenciar o encaminhamento para a assinatura desse convênio. E daí se torna mais fácil para o servidor, ter que evitar que o servidor procure o INSS para buscar essa certidão, tá certo? O caminho é esse. Olha aí, uma boa notícia. Então, a partir do momento que for celebrado esse convênio, ele ajuda o servidor em que sentido? É uma boa notícia? Nós já queremos saber para divulgar. Com certeza, Rosa. Por quê? Em primeiro lugar, já vai para o INSS com todas as informações que o servidor precisa, que o INSS exige para liberar essa certidão. E segundo, que é uma celeridade maior, né, com esse documento, partindo diretamente da DIGEP, para que essa certidão venha, né, e que o servidor possa dar entrada na documentação. Tá certo. Chegou aqui uma pergunta da Maristela, ela que é de Vilhena. Eu acredito que a pergunta dela seja também com relação à aposentadoria. Ela fala assim: os 5 anos, ele conta a partir do diário oficial ou na inclusão em folha, né? Ela é transposta. A Maristela, minha amiga Maristela, eu acho que ela é de Vilhena, eu conheço a Maristela. Um abraço para você, Maristela. Deixa eu lhe falar. A partir da inclusão em folha, eles contam a partir dos 60 meses ou mais, da inclusão em folha. Tá certo. Então vamos para uma outra pergunta. Os nossos ouvintes estão aqui conversando com a gente pelo WhatsApp e eles também, e você que está ouvindo também pode interagir, mandar também sua pergunta, ainda dá tempo, pelo telefone 6992064254, o telefone aqui da rádio. Você também pode mandar a sua pergunta. Chegou uma pergunta aqui da Ana Lúcia, ela é de Porto Velho. Pergunte para o Bosco quando vai ser a avaliação dos servidores transpostos que estão nas secretarias estaduais. Olha aí, Bosco. Essa avaliação, ela também é um passo necessário para a aposentadoria? Dá um contexto aí para a gente e também responde a Ana Lúcia. Então, Ana Lúcia, veja bem, as avaliações, elas já podiam ser feitas para os servidores federais, que estavam em órgãos federais, no Ministério da Economia e nos demais órgãos federais. Essa já podia através da portaria 528. Daí, desde o início do ano, e eu digo que a Valéria, lá em Brasília, foi uma pessoa que tem nos ajudado muito, o Sindicef também tem acompanhado esse processo, né? E é muito importante dizer que foi uma luta nossa, vamos dizer, para que essa portaria 528 fosse modificada para dar possibilidade aos servidores do Estado e do município, não só do Estado, mas também do município, ser avaliados. Mas veja bem, deixar bem claro uma coisa, a gente tentou esclarecer ao máximo, mas sempre tem algumas dúvidas, alguém aparece com dúvida. Para a GEDEST, que é atrelado à Lei 13.681, que todo mundo hoje recebe 80 pontos a partir da transposição, ou seja, a partir do momento que ela é transposta, ela já começa recebendo 80 pontos. E diz o seguinte, que só com a regulamentação da Lei 13.681, a qual diz que ela recebe 80 pontos, só com essa regulamentação que ela passa a receber os 100 pontos. Entretanto,
Tem gente que já foi avaliado uma vez e tem gente que já foi avaliado 2 vezes. E tem pessoas que me informaram, eu tenho esse conhecimento, que recebem os 100 pontos através dessas avaliações. À época, quem fez esse trabalho, não sei qual foi o critério, mas ele não é certo. Mas também o Ministério não quer mexer nisso aí agora, não quer. Agora não vai mexer. Então, o pessoal de GEDEST não tem que se falar em avaliação, esqueçam que tem um trabalho no Ministério da Economia, desse IPEX, sendo feito para criar, normatizar um decreto que o presidente da República vai assinar, que eu acredito que não sai esse ano, mas a DECIPEC quer deixar prontinho esse ano para, no início do ano que vem, o presidente da República assinar e aí concluir as avaliações dos 20%. Essas avaliações atuais, que foi modificada a portaria 528, ela foi publicada ela foi publicada há uns 15 dias atrás, e aí pegou aquele feriado, veio para Porto Velho a gente organizando a parte do sistema e tudo. Nós encaminhamos semana passada para a CEGEP e para a SEMAD, onde os secretários encaminham para as secretarias, onde os servidores que têm, né, a GEDASSE e a GDPGPE, a GMDPGPE, que é a dos médicos, eles possam ser avaliados. São os engenheiros, o pessoal que desde 2018 não são avaliados. Então, esse pessoal pode ser avaliado. Houve algumas dúvidas, porque eu vi, me passaram e eu tomei conhecimento, que a Zelinda, ela mandou no ofício que poderia ser avaliada apenas com a matrícula, iniciando com 69, 70 e 71. Isso criou uma certa confusão, e que não poderia ser os transportes, porque na cabeça do servidor, quem é transposto considera o pessoal do GEDEST, e quem não é transposto é o pessoal de 81 para trás. Mas é o seguinte, quem tem GEDASSE, eu avalio o seguinte, independente da idade. Quem tem GEDASSE, está sem avaliação, ele está sendo avaliado. Eu já recebi, inclusive, quase todas as avaliações dos servidores dos órgãos federais e dos estados também. O pessoal do IDAROM, o pessoal dos órgãos, todos o estado, as secretarias, eu já recebi. Já estou fazendo o procedimento para encaminhamento e tramitação para a folha de pagamento. A nossa vontade é que essas pessoas avaliadas agora ainda sejam incluídas na próxima folha. Não vou dar assim, uma certeza, que depende muito do acúmulo e da possibilidade do nosso pessoal de fazer acontecer isso. Se Deus quiser, a nossa vontade é essa. E aí vem para finalizar a resposta, Rose, trazendo aquilo que você falou com relação à aposentadoria. É claro que influencia, porque a avaliação influencia no salário da pessoa. Vai influenciar para melhor. E para a aposentadoria, certamente, vai ser muito importante. Estes servidores que já são transpostos a partir de 80 pontos, quando eles aposentam, eles levam esses 80 pontos incorporados? É muito importante a pergunta. Leva desde que ele tenha 60 meses ou mais. Se ele não tiver 60 meses e ele aposentar, ele só leva 50 pontos. E aí, uma coisa interessante, quando a gente chegou na DIGEP, havia algumas pessoas aposentando com 60 meses e aposentando com 50 pontos. Eu conversei isso com o Pimpolho, a gente chamou a Nazaré Miguel, que cuida disso aí, ela disse que o sistema estava preparado só para 50 pontos, e só passar a ter os 80 pontos mais depois da regulamentação da lei. Eu falei negativo, reuni com Brasília, e a gente chegou realmente, o sistema hoje, ele está preparado e aceita para 80 pontos. Então, quem tem 60 meses ou mais, aposenta com 80 pontos, e quem tem com menos de 60 meses, 50 meses, aliás, de 1 a 59 meses, aposenta com 50 pontos. Em Bosco, então é isso que é a pergunta que não cala, né? A maioria, eles falam assim, eu estou esperando completar os 5 anos, esperando minha avaliação e completar 5 anos para poder aposentar. E
Eu tenho conhecimento de várias pessoas que estão com 71, 72 anos e querendo esperar a avaliação, sabe? Então, de repente, na semana do feriado, acho que foi na quarta-feira, que vai fazer 8 dias, chegou uma senhorinha aqui já com 71 anos, trabalhando e me dizendo que está esperando a avaliação para ela poder entrar com pedido de aposentadoria. Já vai fazer 71 anos agora, no final desse ano, e está transposta, ela está transposta, vai fazer 5 anos só, próximo ano em setembro, e está aí doente, inclusive está afastada do trabalho, do atestado médico, e está aguardando essa avaliação, eu aconselhando ela para ir cuidar da saúde, então, e ela está aguardando. Não, eu só vou me aposentar quando completar os 5 anos e eu for avaliada. Eu só fui avaliada uma vez, então tem muitas situações dessas dentro dos órgãos. Eu acho assim, viu, Eliette? Quem puder esperar para completar os 80 pontos é importante, mas quem puder esperar também mais um pouco para completar, ser avaliado os 100 pontos, porque quando ele aposenta com os 100 pontos, ele leva tudo. E quando ele aposenta com menos, ele perde. 50%. Assim, também a pessoa, penso eu, né, que é uma coisa de cada um. Se a pessoa vive com problema de saúde e sabe da dificuldade, tem que fazer uma avaliação. Porque aí, no caso dela, que ainda vai fazer 5 anos, ela só vai aposentar com 50 pontos. Agora, se, vamos supor, ela vai completar 5 anos, e daqui para lá, para completar os 5 anos, vem essa avaliação, porque vamos supor que o decreto fique pronto esse ano, e no próximo semestre seja regulamentado, que eu acredito. Ah, mas dá para esperar até junho do ano que vem? Eu acho que é um prazo razoável. Nós estamos no final do ano. Então, se a pessoa achar que dá para esperar isso aí, ótimo. Mas se a pessoa estiver realmente no sufoco, vai aposentar com 80 pontos? Então, eu também acho assim que depende da idade e da situação da pessoa, de cada um. Porque, às vezes, a pessoa está com 71, 72 anos, doente, e vai esperar, daqui a pouco ela espera tanto que vai entrar na compulsória, né? Na verdade, a compulsória são 75 anos. 75, a lei da bengala. A pessoa não pode deixar... Até 74 anos dá para a pessoa aposentar na voluntária com 74. Porque eu acredito que daqui para frente o tempo de aposentadoria não vai passar de 60 dias. Então, mesmo assim, eu acho que quando chega ali nos 73, chegando nos 74, já é de pensar em fazer, até porque é importante também, viu, Eliette, as pessoas aqui deixam uma sugestão, um alerta. As pessoas que estão pensando em aposentar já deve ir procurando e organizando a documentação. Com antecedência, né? Pronta, né? Ir lá, pegar o formulário, ver o que precisa. Porque vai que precisa de uma certidão do INSS, que vai ser a última, aí ela já deixa tudo pronto para quando chegar lá fazer o pedido para encaminhar. É importante, de repente, muitos servidores sabem já dessa informação, mas, assim, colocar, né, nessa divulgação, nesse momento, eu acho oportuno, qual é o prejuízo que o servidor tem quando ele já é alcançado pela aposentadoria compulsória? É bastante diferente, viu? Ele vai perder em torno de 30% do valor do salário dele. Tá certo. A Ivone Barbosa... Tem uma situação aí, desculpa aí, deixa eu esclarecer uma coisa. Tem uma situação aí. Vamos supor que ele deu entrada com pedido na voluntária, e chega o tempo ele não vai ser aposentado, aí entra na compulsória. Ele vai ser aposentado na compulsória, porém, ele pode e deve pedir o pedido de revisão e volta para a voluntária. Foi bom esse esclarecimento, que tem casos assim. A Ivone Barbosa, de Ji-Paraná, mandou uma pergunta que já foi respondida. Eu acredito que ela já foi contemplada, mas vale aqui falar a pergunta dela. Ivone Barbosa, sou transposta, completo 5 anos em maio. Quantas avaliações preciso para alcançar os 100 pontos? Não tive nenhuma avaliação até hoje. Eu acredito que já foi respondido. Né? No caso dela, Rose, é assim, ela vai completar os 5 anos e tem 80. Ela vai aposentar com 80, ela só vai ser avaliada, e aí serve para todo o tempo, quando regulamentar a lei. Se não for regulamentada, ela pode aposentar com 80 pontos sem nenhuma avaliação. Acredito, então.
Bosco, eu gostaria muito de aproveitar a sua participação no nosso Sindicef Entrevista e tocar em um outro assunto que não quer calar. Acredito que a gente já fez as perguntas, né, que chegaram sobre a aposentadoria, mas tem uma pergunta da servidora Inês. Ela fala sobre EBTT, né? Se tem uma previsão das portarias do EBTT serem encaminhadas para o Ministério da Economia e finalmente os servidores poderem então pedir a dedicação exclusiva e o RSC. Você tem alguma novidade com relação a esse tema? Um abraço para minha cunhada Inês, professora Inês. Dizer para ela que as portarias, só complementando, as portarias para o Ministério da Educação já foram todas encaminhadas. Aí, sendo aprovadas, todas já estão sendo publicadas do Ministério da Economia. Do Ministério da Educação. Para o Ministério da Economia, nós só dependemos passar o período eleitoral. Isso aí nós estamos apenas sendo, vamos dizer assim, determinados que só vamos poder encaminhar para o Ministério da Economia publicação em portaria para a folha de pagamento depois do período eleitoral. Essa é a orientação para nós. Tá? Mas que todas estão minutadas, todas estão prontinhas. Na hora que for autorizado, vai só dar um start e o Ministério da Economia incluir em folha. Olha que maravilha, né? Também sobre EBTT, a CPPD tem sempre encaminhado aqui algumas informações importantes para ser divulgadas, e a gente tem divulgado, o Sindicef tem divulgado, o alerta aos professores transpostos para não perderem o prazo de 180 dias a partir da transposição, do enquadramento deles. Eu só gostaria de reforçar esse aviso aos professores para que não percam esse período de obter, né, de optar pelo EBTT. É importante, viu, Rose? É importante demais, porque assim, independente das pessoas providenciarem esse prazo, vai chegar o momento de assinatura do termo de opção. Então, as pessoas não podem deixar para o último momento, são 180 dias, um prazo extremamente outra coisa. Nós recebemos a documentação do jeito que vier, porque o importante é que as pessoas apresentem, mesmo se tiver alguma dificuldade, e no outro momento eles vão receber, vai ser indeferido, vai pedir documentos, mas que não pode ficar sem fazer para que não perca o prazo. Tá certo, acho que dado o recado. Inclusive, a CPPD tem divulgado as portarias para você que quer conferir, ter certeza se o seu nome está lá, está no nosso site, no site do Sindicef, www.sindicef-ro.org.br, ou pode fazer uma busca no Google ou no seu navegador, Sindicef Rondônia, estão lá as portarias, né? E inclusive com a data, que até o limite onde você tem uma relação. Nós divulgamos ontem uma relação dos servidores que foram enquadrados em junho e que tem agora até dezembro, já está bem aí, né, o prazo para requerer o EBTT. E também nós queremos registrar a pergunta da nossa diretora da Secretaria de Aposentados, a diretora Iracema. Ela volta no assunto de aposentadoria, mas rádio é isso mesmo, vamos voltar. Bom dia, Bosco, tudo bem? O funcionário com 75 anos pode entrar com pedido de aposentadoria? A partir do pedido, já pode esperar em casa? Essa é a pergunta da diretora Iracema. Na verdade, ela deve procurar o ADIGEP, né, para poder ser formalizado o pedido de aposentadoria dela. E a partir do momento que ela faz o pedido, ela pode sim ficar em casa. Mas 75 anos já é compulsório, não é? Compulsório. É compulsório. Não tem... mas ela precisa, independente de ser compulsório, entendi. Ela precisa de atender toda a documentação, o checklist de documentos. As nossas diretoras ainda tem alguma pergunta? Iracema, um abraço para você, viu? Obrigado pela pergunta. E é isso, eu acho que nós cumprimos a nossa pauta. Agradecer novamente, né, o diretor da DIGEP, João Bosco, sempre está aqui com a gente na rádio, sempre trazendo esclarecimentos muito importantes. E eu acho, Rodrigo, que você já deve preparar a reprise, né, em vários horários, porque essa entrevista foi muito interessante, né, foi direto ao ponto, não teve enrolação, muitas perguntas com certeza foram respondidas, e agradecer aos nossos ouvintes que nos encaminharam suas perguntas, porque são as perguntas dos nossos ouvintes que também
podem levar as informações que outros ouvintes precisavam saber. Nosso muito obrigada a nossas diretoras também que acompanharam e contribuíram com essa entrevista. João Bosco, suas considerações finais e muito obrigada de novo. Só agradecer mais uma vez e dizer que eu estou à disposição de vocês, do Sindicef. Um abraço para todos os ouvintes, para todos os servidores federais, para você, Rose, Rodrigo, Eliette, a Flávia, o Pimpolho, Mário Jorge, todos do sistema diretivo, deixo meu abraço.